Olá, hoje iremos apresentar nosso trabalho sobre o artigo científico de máquinas térmicas, projeto e aplicação do novo sistema de forno de ar quente para briquetes de biomassa industrial. Eu sou Gabriel Borges e estarei junto hoje com Matheus Prestes para dar essa apresentação. Aqui é o artigo que nós escolhemos e os autores dele. Bom, iniciamos a apresentação destacando o contexto que motivou o desenvolvimento deste forno de biomassa. A busca crescente por soluções energéticas sustentáveis impulsiona o desenvolvimento de tecnologia limpa. No entanto, os fornos tradicionais apresentam diversos entraves técnicos, como dificuldade na combustão, formação de alcatrão e coque, além de elevadas emissões atmosféricas e baixa eficiência térmica. Visando superar essas limitações, foi projetado um sistema de forno baseado na tecnologia de semigaseificação, que oferece uma solução eficiente, limpa e energeticamente otimizada para o uso de briquetes de biomassa. O sistema é composto por 4 unidades fundamentais. Primeiramente, a unidade de alimentação, responsável por garantir um fluxo constante e controlado de briquetes, composto por um elevador de caçambas, uma válvula rotativa e um soprador de alta pressão. Seguimos para o forno de ar quente, onde ocorrem os principais processos termoquímicos, que são o pré-aquecimento, gaseificação e combustão. Após isso, temos a unidade de purificação, equipada com barreiras mecânicas e filtros de alta resistência térmica, que garantem a retenção de partículas e reduz drasticamente as emissões. Por fim, a câmara de mistura de ar, que ajusta a temperatura final do fluxo de ar quente, tornando-o adequado para processos industriais, como secagem, aquecimento e outras demandas térmicas. A etapa de alimentação foi projetada para otimizar a entrada dos briquetes no forno, evitando interrupções no processo. Os briquetes são transportados verticalmente por um elevador de caçambas, chegando até a válvula rotativa que controla de forma precisa o fluxo de material, evitando refluxos de gases e mantendo a estanqueidade do sistema. Na sequência, um soprador de alta pressão injeta os briquetes na câmara de combustão, através de um duto tangencial, o que contribui não só para a alimentação, mas também para melhorar a dinâmica dos fluxos internos do forno, promovendo melhor mistura e homogeneização da combustão. Esse sistema garante uma alimentação contínua, estável e de alta eficiência operacional. O coração do sistema está na câmara de combustão, que apresenta um design cilíndrico vertical com 4 módulos em V. Esses módulos têm uma função fundamental na dispersão do combustível. Eles aumentam significativamente a área de contato entre o briquete e o ar, o que melhora a eficiência da combustão, principalmente em situações com alta carga de biomassa. O fornecimento de oxigênio é dividido em 2 etapas. O ar primário, que entra pela grelha inferior, promove a combustão da parte sólida dos briquetes e também resfria essa grelha, evitando problemas com a coqueificação. E o ar secundário, que é introduzido através dos canais em V, é essencial para a queima dos voláteis gerados na fase de gaseificação, garantindo uma combustão mais limpa e eficiente. Logo acima da câmara, temos a câmara de resistência térmica, equipada com defletores em espiral que prolongam o tempo de permanência dos gases quentes, otimizando a transferência de calor antes que eles sejam direcionados para a etapa de purificação. Após o processo de combustão, os gases são conduzidos para a unidade de purificação, que tem como função principal a retenção de partículas sólidas, fuligens e outros resíduos. Essa unidade é equipada com telas metálicas de alta resistência e barreiras físicas, que reduzem a velocidade dos gases, permitindo que partículas mais pesadas decantem por gravidade. Além disso, as telas de fibra e malhas metálicas realizam a filtragem de partículas mais finas. O resultado desse processo é um fluxo de ar significativamente mais limpo, dentro dos padrões ambientais, e com eficiência adequada para processos industriais. Isso elimina praticamente qualquer risco de emissão descontrolada de materiais particulados, contribuindo com uma operação sustentável e ambientalmente responsável. Bom, pessoal, então agora a gente vai entender o funcionamento geral desse forno de biomassa, no qual ele basicamente utiliza a tecnologia de semigaseificação,
ou seja, ele transforma os briquettes de biomassa em gás antes da combustão completa, quer dizer, transforma eles parcialmente em gás antes da combustão completa. O processo dessa queima, desde a parte da alimentação do briquettes até a combustão total desses briquettes, ele se inicia com essa injeção dos briquettes que entram na forma tangencial na câmara de combustão e passam então por várias etapas térmicas. Primeiramente ocorre o pré-aquecimento e a secagem, logo em seguida temos o craqueamento térmico, que basicamente é a quebra das moléculas maiores presentes na biomassa em compostos menores e gasosos. E esse craqueamento ele vai gerar os chamados gases voláteis, que são substâncias inflamáveis, por exemplo, metano, por exemplo, que são importantes para a geração de calor. Mas se eles não forem queimados adequadamente, tem a geração de uma substância chamada alcatrão. Esse alcatrão ele é como se fosse uma substância meio pegajosa, meio escura, e no fim ninguém vai querer ter no seu forno, né? Então, para garantir a queima eficiente, o sistema ele vai injetar o ar primário pela grelha para fornecer oxigênio na base e controlar a temperatura, enquanto o ar secundário, que nesse desenho que está aparecendo aí para vocês, ele não consegue aparecer. No desenho mais para frente eu vou mostrar para vocês como que esse ar secundário ele é injetado dentro do forno. Bom, mas basicamente o ar secundário ele vai entrar por canais superiores para completar então a combustão desses voláteis. Essa configuração ela acaba aumentando a eficiência térmica e ela reduz a formação de resíduos e das emissões do forno. Bom, eu fiz esse esqueminha aqui para a gente ver mais de perto o que cada coisa é. Temos aí então o sistema de alimentação na direção tangencial por meio de um elevador de canecas, que é essa base vertical do lado esquerdo dos briquettes de biomassa. Um elevador de canecas ele vai estar alimentando uma esteira que vai jogar os briquettes dentro do forno. Passando para frente, temos aqui a parte da alimentação de ar primário do forno, né, onde esse ar primário irá gerar a queima dos briquettes que estão na grelha do forno de biomassa. Subindo um pouco, aqui tem essas queimas dos briquettes com a ajuda dos módulos em V. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês esses módulos. E aqui a direção do fluxo de gás que é gerado. Nessa parte aqui temos um filtro, não um filtro, né? Eu marquei aí um filtro só que são vários filtros dentro desse sistema aí, para o ar que sai dos briquettes. Normalmente ele é um ar mais sujo, então para que ele saia mais limpo no final do processo, ele passa por esses filtros. Bom, passando aí, como eu disse, não dava para ver o ventilador de ar do ar secundário, mas nesse desenho aí nós conseguimos enxergar aí, então o ventilador de alta pressão, que ele está ali na área de alimentação dos briquettes, o ventilador de ar primário, que é o que foi indicado na figura anteriormente, e o de ar secundário, como vocês podem ver, ele está um pouco acima, né? Ele vai estar queimando os voláteis que acabam sobrando ali naquela área. O forno de ar quente, área de purificação, como podemos ver no desenho aí da área de purificação, temos o que parece umas gavetas nessa parte. O que acontece? Como ali os filtros eles impedem a passagem de alguns resíduos que sobram no gás, essas gavetas elas armazenam esses resíduos para que você faça a limpeza ali, limpeza correta e o descarte correto desses resíduos. E um ventilador de mistura de ar. Passando para frente, temos então a metodologia do projeto, que foi baseado em cálculos térmicos e industriais. E para que tudo isso funcione, a partir desses cálculos, o interior do forno ele foi projetado com módulos em V. O que acontece? Essa seria a diferença desse forno. Esses módulos em V eles aumentam a turbulência e melhoram a mistura entre o ar e os voláteis. Bom, basicamente é essa configuração dos módulos que foi apresentado no artigo. Né, ele nos dá a fórmula para calcular a distância entre esses módulos, tanto na parte horizontal quanto na parte vertical, tendo em vista que ela está em função de LV, que LV seria o comprimento de uma parte desse módulo, e o ângulo ali é um ângulo que nós podemos calcular também, mas não é apresentado nessa fórmula, né? Como pode ver. Bom, esse projeto, ele basicamente leva em conta o resfriamento da grelha, né? O controle de temperatura interna e a prevenção
da formação do alcatrão, como foi falado anteriormente. A ideia central, basicamente, garantir a combustão completa, contínua e com baixa emissão. Alguns resultados experimentais que foram obtidos a partir do artigo, temos então uma eficiência térmica de 91,8% com base no método de perdas e de 90,6% com base no método de entrada e saída. Então agora nós vamos analisar os gases obtidos durante o processo. Temos aí as emissões, onde a poeira, que é um material particulado, obteve-se um valor aí de 41,7 miligramas por metro cúbico, que está abaixo do limite legal, que é de 50 mg por metro cúbico, então isso mostra que o sistema de filtragem ele está funcionando com eficiência. A parte de dióxido de nitrogênio, que é o NOx, deu aí 109,6 mg por metro cúbico, e esses compostos eles se formam a partir do nitrogênio do ar em altas temperaturas e que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então dá para ver aí que ele ficou abaixo do limite permitido, então isso quer dizer que tá dando certo esse projeto. E também temos o dióxido de enxofre, que obteve-se aí apenas 6,3 miligramas por metro cúbico, o que está bem abaixo do permitido, e isso é muito bom. Dá para a gente ter uma boa comparação, por exemplo, com os fornos a carvão que tem uma emissão muito mais alta. Em resumo, o sistema ele mostrou ótimo desempenho térmico e baixo impacto ambiental. Teve aí a combustão estável, sem falhas e interrupções. Dá para ver aí nesse gráfico que a temperatura, reparem na temperatura na realidade, a temperatura da zona de combustão dos voláteis e a temperatura da grelha em 20 minutos de análise. Aí. Dá para ver que tem um aumento bem significativo, uma diferença bem significativa entre as duas. Passando para frente, comparação com um forno a carvão. Foi feita então essa comparação entre o forno de biomassa e o forno tradicional a carvão, onde durante o processo da secagem os cavacos de madeira tiveram uma queima mais intensa, um tempo de secagem menor e um controle de temperatura mais preciso no forno de biomassa. Dá para ver aí que é uma diferença pequena, porém ela existe. Então o produto final, basicamente, briquetes de madeira prontos para uso. Concluindo aqui, o forno de ar quente então ele é eficiente, limpo e sustentável, e os problemas que foram solucionados foi a combustão incompleta, emissões elevadas e a formação de alcatrão e cinzas desse forno de biomassa. E é isso, pessoal. Muito obrigado.